Olá pessoal, argamassa colante agora, tá? Iniciando o mesmo material da professora anteriormente mencionada, tá? Aqui a gente tem uma característica diferente das outras argamassas, que a argamassa colante ela já vem dosada, tá? Basta eu seguir a recomendação em relação à quantidade de água, que isso vem especificado no pacote plástico que a gente recebe em obra, tá? E também seguir a recomendação quanto à aplicação, quanto ao procedimento de mistura, tá? Isso cada argamassa vai especificar exatamente. Então, o que eu tenho que ser aqui nesse tipo de aplicação, na utilização desse tipo de material, é um leitor das instruções que constam no pacote, tá? Essa é a principal ponto, tá? Então, são formados pela composição de agregados aglomerantes, no caso areia com uma consistência mais fina, tá? Aditivos, água e eventualmente adições, tá? De vez em quando uma pozolana, alguma coisa do gênero, mas não é tão comum assim. Então, os principais componentes do cimento Portland, areia fina, aditivos orgânicos, tá? Éteres de celulose ou látex. O látex é a constituição da cola. Até o nome argamassa colante vem em função do látex presente nela, tá? E eventualmente alguns tipos de adições. Tem uma norma específica para essas argamassas, é a 14.081 de 2004. Classifica as argamassas em 3 grupos: argamassa colante 1, que é a AC1, AC2 e AC3, tá? A diferença entre elas está em relação à aplicação, ao local de aplicação. A AC1, por exemplo, é para revestimento interno, tá? Com isso, ela não tem muito, digamos assim, uma necessidade de absorver muitas deformações, tá? A AC2, ela possui características que permitem absorver esforços existentes em revestimentos, de pisos e paredes internos e externos, sujeitos a ciclos de variação termohigrométrica e a ação do vento, tá? Então, por exemplo, áreas molhadas, você teria que colocar pelo menos uma AC2. Por exemplo, cozinhas, banheiros, tá? Utiliza AC2. E a AC3 seria a mais nobre, apresenta resistência de aderência superior às anteriores. Recomendação para áreas externas, onde a gente tem muita chuva. Então, por exemplo, um prédio vertical ali, com pastilhas, por exemplo, sabe muito bem se soltar uma placa cerâmica, uma pastilha lá de 15 metros de, 15 andares, essa pastilha vai cair lá embaixo com a força de um tiro, né? Então você tem que ter uma argamassa de primeira qualidade e com uma resistência mais acentuada, tá? Então a regra fica da seguinte forma: AC1, revestimento interno, regiões secas, tá? AC2, utiliza também revestimento interno, tá? Mas você utiliza para regiões molhadas. E AC3 para regiões externas, tá? É mais ou menos essa regra que eu sigo nas minhas obras, tá? Tem gente que usa o AC2, tá? Na parte externa também, por exemplo, em calçadas. Pode ser usado também, não tem problema nenhum, porque em calçada você não tem o risco de uma placa desprender e cair, tá? Mas quando eu tenho um assentamento vertical, aí já é interessante partir com a C3. Requisitos mínimos para as argamassas colantes, tá? Ele tem que manter, digamos, a partir do momento que eu abro o pacote, tá? E que eu faço a mistura do material, ele tem que, digamos assim, manter a trabalhabilidade dele para C1 de no mínimo 15 minutos, para C2 e para C3 de no mínimo 20 minutos, tá? Então, misturou, tá? Tá a argamassa pronta para aplicação, tem que suportar esse tipo de tempo. Até porque você está trabalhando com aditivos, né, na composição dela. De repente o aditivo ele acelera de alguma forma esse processo de cura e acaba prejudicando a trabalhabilidade do material. Então a norma põe isso como pré-requisito, tá? E em relação à resistência de aderência à tração, que a gente já falou naquele ensaio do arrancamento, a gente tem aí, por exemplo, a argamassa AC1,
ela tem que resistir 0,5 MPa, tá? 0,5 MPa. Quanto que era a argamassa tradicional? Argamassa tradicional na casa de 0,3, tá? Isso 0,3 em região onde a gente tem junta na ligação entre os blocos. No contato direto do revestimento com o substrato é em torno de 0,15, 0,16, tá? Então revestimento cerâmico 0,5 para C1, tá? Independente do tipo de cura que você utilizou, tá? No AC2 também 0,5 a resistência mínima, tá, de arrancamento. E no AC3, que vai na parte externa, 1 MPa, tá? Então a cola dele é muito mais eficiente, ele tem um custo inclusive muito mais elevado, tá? Então você vai comprar uma argamassa C1 por uma C3, a diferença muitas vezes chega a ser o dobro do preço. É uma das formas aí de economizar, inclusive, sabe? Aquele pessoal que trabalhou por muito tempo naqueles programas Minha Casa Minha Vida, tal, que queria otimizar ao máximo para ganhar o máximo de dinheiro, muitas vezes eles faziam isso. Pegavam um AC1, colocavam numa parte externa, tal, que não é recomendado por norma. Economizava bastante com isso. Então, são situações que a gente tem que cuidar na hora da aplicação. Também você vai fechar um contrato, por exemplo, com um construtor. O construtor vai te entregar a chave na mão. Tá? Você monitorar principalmente esses pontos em relação a assentamento cerâmico, revestimento cerâmico, a argamassa colante é um dos principais pontos, tá? Onde pode, digamos assim, trazer um retorno maior para o cara se ele colocar uma argamassa mais barata. O tempo em aberto, que é o que a gente falou anteriormente, é um dos principais requisitos no desempenho das argamassas colantes. Essa propriedade refere-se ao maior intervalo de tempo entre a aplicação da argamassa colante estendida em cordões sobre o substrato e o assentamento da placa cerâmica sobre estes cordões, de modo a obter-se uma resistência de aderência adequada. Então você mistura, você põe a argamassa, você espalha ela geralmente ali no substrato, tá? E você coloca por cima. Então ela tem que seguir essas recomendações que a gente tem aqui, ó, em relação ao tempo, né? 15 minutos para C1 e 20 para C2 e C3, tá? Para você ter até uma certa, digamos assim, um certo rendimento na aplicação desse material. Você conseguir espalhar a argamassa e vir atrás só fazendo a colocação das peças, né? Com isso você ganha rendimento. Aqui, procedimentos de mistura, tá? O produto deve ser preparado em recipiente limpo e estanque, protegido de sol, chuva e vento. Lógico, aqui a gente tem uma batedeira, a gente tem uma máquina aqui, uma misturadeira, tá? Mas isso, grandes empresas, né, utilizam esses materiais, principalmente essas misturadeiras aí. Via de regra, obras pequenas, que constituem 90%, 95% das edificações hoje, é na colher de pedreiro ali misturando mesmo. Põe a quantidade de água necessária e mistura até ela ficar homogênea. Dissolver o produto na proporção de água indicada pelo fabricante. Aqui está o ponto, tá? A quantidade de água, quem vai te dizer é o fabricante, tá? Essa quantidade de água está relacionada com a mistura do material. Então não tem regra, não tem traço aqui, tá? É realmente especificar o que o cara está pedindo. Deixar a mistura em repouso por aproximadamente 15 minutos, ou conforme indicar o fabricante. O fabricante vai ter lá modo de preparo, modo de uso. Descansar 10 minutos, 15, tá? Então você vai seguir aquela recomendação. Após você fazer essa mistura inicial, antes de você aplicar, você vai lá e mistura novamente. Essa é uma regra para todas as argamassas colantes. Aplicação, tá? Aqui a gente tem aqui uma desempenadeira dentada. Provavelmente vocês já viram isso, tá? Ela é específica aí para aplicação em revestimento cerâmico, tá? Deve estar em bom estado de conservação, tá? A base deve estar nivelada e limpa. Então ela tem que estar limpa justamente, de repente ela tem alguma incrustação que pode gerar algum defeito ali na hora de você passar os cordões, na hora de você espalhar a argamassa, tá?
Então, como que é feita a aplicação? Com o lado liso da desempenadeira, o lado que não tem dentes, aplica uma argamassa, uma camada de argamassa colante sobre toda a área, tá? Então você passa, espalha aquela argamassa no substrato, tá? Depois em seguida você vira ela, passa para a parte dentada, tá? Você utiliza uma inclinação de aproximadamente 60 graus, tá? E forma e vem raspando, formando esses cordões que são paralelos um ao outro, tá? Ele fica com essa característica de dentes antes de você colocar o revestimento. Então é basicamente aqui, ó, esse desenho que o cara está aplicando. Então passou a argamassa e agora ele está passando aí, formando os dentes, formando os sulcos. Fixar a peça sobre a argamassa estendida, pressionando-a levemente contra o substrato, de forma a você atingir o nível, tá? Então eu até falo que o assentamento cerâmico ele é uma arte, não é para qualquer um. Principalmente você pega acabamentos mais delicados, porcelanatos, por exemplo, o cara tem que ter uma mão boa para assentar. Você pressiona levemente de forma que os cordões sejam esmagados e que todo o tardós fique em contato com a argamassa colante. O que é o tardós? É o verso do revestimento, a parte de baixo do revestimento cerâmico, tá? Então, quando você está esmagando, você está propiciando o contato da argamassa que está no substrato, isto é, no chão ou na parede, em contato com o tardós da peça, com o verso dela. Tá? Então, aqui mostrando novamente como é feita a aplicação, né? Figura A, o cara passando a parte dentada da desempenadeira. No B, ele está posicionando a peça, coloca a peça no local, tá? E o pessoal costuma utilizar um martelo de borracha ali, às vezes para conseguir o alinhamento. Então o martelete de borracha ali, ele vai batendo certinho para fazer esse processo aí de alinhamento. É usual também você colocar o revestimento cerâmico um pouquinho fora da posição, tá? Um pouquinho fora da posição, daí você aperta e desliza ela até o ponto. Esse processo de você apertar e deslizar, ele vai preencher, ele vai espalhar a argamassa de forma mais eficiente na parte de baixo e vai criar uma sucção, vai criar uma aderência entre o material e o revestimento. Então aqui o martelo de borracha para nivelar as placas, né? Também, principalmente em paredes, costuma-se utilizar uns espaçadores para garantir a uniformidade das juntas, né? Então você pega entre a junta das placas, você põe um espaçadorzinho para ele manter sempre o padrão, tá? Porque se você não põe esse espaçador, você coloca a placa cerâmica lá, a tendência dela é que ela escorregue para baixo e ela sente na placa de baixo. A argamassa deve, após o aperto, espalhar uniformemente sobre o tardós. Aqui a gente tem duas imagens. Uma do lado esquerdo, com o correto preenchimento, você vê que o tardós está inteiro preenchido de argamassa. Tá? E a do lado direito, não teve um preenchimento eficiente. Ela tem que espalhar por todo o tardós. Uma outra observação interessante aqui, ó. Peças com área superior a 900 centímetros quadrados, tá? Por exemplo, um 30 por 30, coisa que é bem comum. Você pega aí placas de porcelanato hoje, por exemplo, de 80 por 80, 1 por 1, tá entendendo? Então, são placas que têm um peso elevado, tá? E deve-se aplicar também o produto no tardós, utilizando uma desempenadeira de 8 milímetros, tá? É um processo dupla camada. Como que funciona? Aplica no chão, tá? Depois que você aplicar no chão, você pega o tardós da peça, vira ela do outro lado e aplica na peça também. E daí você põe um em cima do outro, naquele mesmo processo anterior, deslizando a peça e utilizando um martelo de borracha. Tá? Peças grandes e pesadas é imprescindível você fazer esse tipo de situação. Fechou
Argamassa colante, realmente não tem segredo, é só seguir a instrução de colocação, tá? Outro ponto importante, que vai na sequência das argamassas colantes, é o rejunte, tá? Então, para que serve a argamassa de rejuntamento? Tá? Para preencher as juntas de assentamento, aliviando as tensões provocadas pelo trabalho do revestimento. É importante lembrar que, quanto maior for a junta, maiores serão as tensões, tá? Quanto maiores forem as tensões, mais flexível deve ser a argamassa de rejuntamento. Quanto mais fina for a junta, maior deve ser a aderência da argamassa de rejuntamento. Essa junta, pessoal, ela é em função da qualidade da cerâmica, tá? Cerâmica de alta qualidade, o porcelanato, por exemplo, que absorve no máximo 0,5% de água, ele deforma muito pouco, tá? Então por isso que se trabalha com juntas pequenas, juntas praticamente secas, né? Você vê ali, de repente você olha o porcelanato assentado, é um fiozinho de cabelo na junta, justamente porque ele não se deforma muito. Agora, quanto pior a qualidade do revestimento cerâmico, mais água ele absorve. Quando ele absorve água, o que ele faz? Ele dilata, tá? Então essa dilatação, eu tenho que dimensionar essa junta de forma que as duas placas, as placas que estão em volta dessa junta, elas trabalhem e tem espaço para a junta trabalhar. Então a dimensão, a espessura da junta é em função da qualidade da placa, tá? Quanto mais porosa, maior a junta. Juntas grandes, elas precisam aí, de espaço para absorver deformação, tá? Um outro ponto importante em relação à junta, ela tem que ser uma resistência fraca, tá? Para ela poder absorver. Eu não posso fazer uma junta, por exemplo, com argamassa de cimento. A argamassa de cimento ela vai dar uma rigidez muito elevada, tá? E na hora que as placas forem trabalhar, ela não vai permitir o trabalho das placas e pode gerar ou fissura do revestimento, né? O revestimento quebrar, ou então o desplacamento deles. Observe se o recipiente no qual será efetuada a mistura está limpo, tá? E estanque, protegido de intempéries. Material preparado deverá ser utilizado no prazo máximo de 2 horas. Tem um material específico para rejunte, tá? No material de construção você compra material argamassa de rejunte. Tá? Você não tenta fazer essa argamassa em obra, não é o recomendável, tá? Faz a mistura, deixa em repouso por 15 minutos, conforme a indicação do fabricante, tá? Mistura novamente ao início da aplicação, tá? A aplicação deve ser feita com ferramentas apropriadas. Nesse caso, uma desempenadeira de borracha, uma espátula, tá? Para ela você fazer ali o processo de assentamento com precisão, né? Com a forma como deve ser feito, tá? Por exemplo, você põe aqui, tá? Após você aplicar toda essa junta, você põe água, passa um pano úmido, tá? Seca, limpa e assim está preenchido, tá? Essa espátula de borracha, você passa bem justamente aonde está a junta para ela criar um sulco, tá? Para ela penetrar mais e ela criar um desenho na junção dessas placas. Então, para evitar que o rejunte esteja seco sobre a superfície da cerâmica, dificultando sua retirada, iniciar a limpeza do rejunte ainda úmido, tá? Então, você terminou de aplicar, você já começa a limpar, tá? Utilizando um pano ou uma esponja macia, retirando aí tudo o excesso, tá? Para finalizar o trabalho de rejuntamento, frisar as juntas de assentamento com uma haste de madeira ou plástico que possua uma ponta de formato arredondado, tornando essa junta abaulada, tá? Dando o acabamento. Em seguida, dar o alisamento aí das mesmas, tá? Com uma espuma fina e limpa, ligeiramente umedecida, tá? Então, esse é o procedimento, tá? Então, como que é esse processo de limpeza, né? O excesso de rejunte, ele é retirado com uma esponja umedecida e limpa, tá? Não utiliza palha de aço ou ácido, é água nesse tipo de situação, tá?
A limpeza final, ela somente poderá ocorrer após 7 dias do rejuntamento. Toda a área deverá ser preservada de qualquer tipo de contato por 72 horas após o término do trabalho, tá? Então, qualquer tipo de contato. Trânsito de pessoas, 77 dias, trânsito de pessoas, desculpa. Veículos, 14 dias, tá? É o tempo de seca ali, de hidratação, de cura do cimento Portland, tá? Que a gente tem que considerar. Quadro resumo, argamassa colante, tá? Função, colar a peça cerâmica ao substrato. Função, absorver deformações naturais que o sistema de revestimento cerâmico estiver sujeito, tá? Quanto maior o número, a C3, mais ela absorve. Principais requisitos: aderência, capacidade de absorver deformações, trabalhabilidade, retenção de água, tempo em aberto, deslizamento e adesão inicial. E o quadro de resumo: pro rejunte, vedar as juntas, permitir a substituição de peças cerâmicas. Eu não falei a respeito disso, tá? A junta ela auxilia bastante nisso. Quando eu vou tirar uma peça cerâmica, eu bato com uma talhadeira exatamente em cima da junta, tá? Para tentar descolar essa peça. Ajustar os defeitos de alinhamento, absorver pequenas deformações do sistema. Requisitos: trabalhabilidade, baixa retração, aderência, capacidade de absorver as deformações. Referências bibliográficas, e é isso. Na sequência aí, nas próximas aulas, a gente continua. Falta ainda a gente visualizar argamassas de revestimento, que são várias, tá? E argamassas autonivelantes. Beleza, pessoal? Até mais.